nunca viu algo novo, ou ganhou algo novo, ou comprou algo novo e ficou assim, mega empolgado com aquilo, todo feliz, e cuidou daquilo, e zelou o máximo para que aquilo ficasse bonito, para que fosse útil por mais tempo? Aquela novidade, aquela empolgação inicial. As crianças têm muito isso, né? Quando elas ganham um brinquedo novo, e daí por alguns dias elas só brincam com aquele brinquedo novo. Até que a novidade vai passando, a empolgação inicial vai passando, e aí em dado momento elas já pensam em outro brinquedo novo. Aquele perdeu a sua utilidade? Não perdeu a sua utilidade. Mas a empolgação inicial de brincar o tempo inteiro com aquele já foi saciada. E aí você volta para ele mais de vez em quando dá aquela saudade de brincar com aquele brinquedo. Uma das coisas que eu tive e que eu vivi assim, esse sentimento muito claramente, que eu tenho, e que eu vivi esse sentimento muito claramente, foi quando eu comprei meu primeiro violão. Eu ganhei ou eu comprei meu primeiro violão? Eu não lembro. Quem pagou eu não sei se foi eu ou se foi minha mãe. Mas, que está aqui por sinal, depois eu vou apresentar para vocês. Deve fazer uns 12 anos, né? Porque a pessoa já está fora de casa há um bom tempo. E eu ganhei quando a gente começou um grupo de música, né? Um ministério de música na comunidade. Eu aprendi a tocar violão e tal. E aí ganhei aquele violão novo, comprado pela internet. E ele chegou e ele era lindo, brilhoso, aquela coisa maravilhosa. E eu cuidava daquele violão e eu não deixava ninguém pegar no violão, nenhum dos outros integrantes. Não toca no meu violão, coloque digitais que vai aparecer no brilho do meu violão. E era assim no início, né? E aí até o meu primo falava, é só no início, né, loira? É só no início. E aí foi passando, e daí um já podia pegar, outro já podia pegar. No início eu limpava ele todos os dias, para ficar impecável, sem marca de digitais, sem riscos, sem um errinho no meu violão. E o tempo foi passando, aí limpa mais uma vez por semana, uma vez por mês. E hoje eu não sei qual foi a última vez que eu limpei ele, que eu lustrei ele. É a empolgação inicial de alguém que queria muito um violão novo. Foi útil? Muito. É útil até hoje. Eu uso ele até hoje, com frequência. Hoje um pouco menos. Já usei ele todos os dias. Mas aquela empolgação, aquele desejo, aquela uau, isso passa com várias as coisas. A gente sabe que até com os relacionamentos é assim, né? Que a gente fala que é o período da paixão, que você fica apaixonado por algo. E a paixão é um sentimento forte. E quando passa a paixão, aí que você vai ver se aquele negócio que você tem, que você comprou, aquele relacionamento, ele é realmente útil, verdadeiro e bom para você ou não. Porque daí que nasce o amor. Realmente o amor ele vem depois da paixão. E ele não depende da empolgação inicial. E assim foi com o meu violão. E nós somos assim mesmo. A empolgação, e essa empolgação é interessante que ela tem um prazo. Tudo que a gente faz na vida, se depender da empolgação inicial, tem prazo. Vai acabar. Isso é com tudo, né? Quem começa a fazer dieta, às vezes a empolgação dura bem menos do que deveria. Tipo assim, segunda-feira já acabou. Né? Se a gente depender da empolgação inicial para as coisas da nossa vida, então quantas coisas vão ficar incompletas? Quantas coisas a gente vai deixar para trás? E até talvez coisas que a gente prometeu, que a gente deu a nossa palavra, que a gente ia fazer, mas elas dependiam só dessa empolgação, e essa empolgação acaba. Nós somos assim com muitas áreas da nossa vida, inclusive com a fé, inclusive com a igreja, inclusive com o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E nós sabemos disso, muitos de nós já passou por isso. É
Quando a gente começa a conhecer Jesus, verdadeiramente, não começa a participar da igreja só, mas começa a conhecer Jesus. E você vai descobrindo um texto bíblico, e aquele texto bíblico fica, uau, aquilo te fascina, e brilha os teus olhos. E aí tem uma programação diferenciada na igreja, tem tipo assim, um retiro, tem um encontro com Deus. E aí você começa a participar de uma célula, e aquela célula tem comida, e aí a empolgação vai, ó, lindo. Daí passa algum tempo, né? Passa alguns meses, o retiro passa, aquele fervor do encontro com Deus vai se esquecendo. Daí na célula tem uns arranca-rabo aqui, né? Umas indiretas ali, você vê que o negócio não é perfeito. E aí a empolgação ela vai mudando. A empolgação inicial vai até inclusive diminuindo, acabando. Tudo que é novo, tudo que é recente, a cada descoberta a gente fica fascinado, impressionado. E assim também é na igreja. Quando a gente começa na caminhada de fé, quando a gente começa nesse âmbito, a gente é mais fascinado, porque tudo parece mais belo, mais perfeito. Ainda não tem marcas, como tinha no meu violão, e hoje tem várias marcas. Mas e quando passa isso? O que vem? E todos passam. Não tem como não passar. Só não passa quem não teve empolgação inicial, quem não se alegrou com esse brilho do Evangelho. Mas quem se alegrou, a empolgação passa. Esse primeiro arranque. Por quê? Em algum momento começam a vir dificuldades que vai dando uma freadinha, assim. Obstáculos, que daí talvez tu tem que pular ele, e daí diminui o teu ritmo. Ou tu tem que desviar dele, e daí demora um pouquinho mais para chegar. Então essa empolgação, ela tem um tempo. Para muitos, essa é a definição de primeiro amor. A primeira empolgação na fé, a paixão inicial. Muitos entendem que o primeiro amor, citado no livro de Apocalipse, que nós vamos ler hoje, capítulo 2, é a empolgação inicial da fé. É esse arranque, esse momento em que a gente está na igreja, a gente participa de tudo, em todos os encontros a gente está, e chamou a gente para limpar, a gente vai, e chamou a gente para comer, a gente vai. Muitos acham que esse é o primeiro amor, mas não era bem disso que Jesus estava falando, quando ele fala aos Efésios: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, e vamos ler a primeira carta para nós hoje, carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o 7. Passo a ler. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início, no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A igreja em Éfeso. Na Bíblia nós temos uma carta de Paulo a essa igreja, né? A carta aos Efésios, uma bela carta com boas instruções, uma carta gostosa de se ler. Éfeso era uma grande cidade, para a época, uma cidade importante, uma cidade de muitas pessoas, uma cidade movimentada, uma cidade que se orgulhava pelo seu templo à deusa Ártemis, ou Diana, e mais tarde também com os seus outros templos em adoração a imperadores. Éfeso se orgulhava daquilo que tinha, porque eles continham o templo da deusa Ártemis, aquela deusa importante no paganismo da Grécia. Sendo assim, ali haviam muitas pessoas e pessoas diferentes. Era um lugar de passagem, um lugar onde muitas pessoas transitavam, muitos visitantes, muitos viajantes. E a essa igreja pequena, no meio daquela grande cidade, Jesus escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. No capítulo 1, que nós vimos semana passada, Jesus fala que as 7 estrelas que ele tem na mão direita, são os 7 anjos das igrejas. O que seria o anjo das igrejas? Essa palavra anjo, olhando assim a sua origem, a gente também pode entender que eram os mensageiros daquela igreja. Provavelmente os seus líderes, seus pastores, aqueles que cuidavam dessas igrejas. E ele diz: líderes, pastores, eu tenho vocês na minha mão direita, a minha mão que comanda, bem perto de mim. Sou eu que mexo vocês. E ele fala do candelabro de ouro. Os 7 candelabros, ele fala aquele que passeia, aquele que caminha pelos candelabros. Candelabro é uma espécie de castiçal onde tinha uma luz. E essa luz, ela era regada, ela era mantida por óleo, que tinha que ser sempre colocado. E ele é aquele que passeia pelos 7 candelabros. Os 7 candelabros são essas 7 igrejas que recebe a carta. Então Éfeso era um desses candelabros que Jesus passeava por eles. Ele é quem mantém esse candelabro aceso. Ele é quem mantém esse candelabro cumprindo a sua função, dando luz. Ele é quem mantém a igreja fazendo o que ela tem que fazer. Missão: evangelizar, pregar o evangelho. Ele é quem passeia por essa igreja, por todas, pela sua igreja. Jesus está dizendo àquela igreja de Éfeso: olha, meus queridos, eu em nenhum momento me afastei de vocês, bem pelo contrário, eu passeio no meio de vocês. No meio de vocês, igrejas. Eu estou junto com vocês. Sou eu que mantenho vocês acesos. Sou eu que mantenho vocês cumprindo o propósito de vocês. Se tira Jesus, o candelabro perde a sua luz. É Ele quem mantém. E Ele está falando para essa igreja: eu nunca abandonei vocês. E por que Ele diz isso? Porque aquela igreja passou por provações. Um dos seus líderes, João, um conhecido apóstolo, estava preso. Eram tempos difíceis. E ele diz: eu estou com vocês. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode
tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Depois de se apresentar basicamente àquela igreja, Jesus diz: quem está enviando essa carta sou eu, aquele que tem o seu líder na mão direita e aquele que está com vocês. É eu que estou mandando essa carta, não é João. Ele diz assim: olha, eu tenho alguns elogios para vocês. Algumas questões vocês estão acertando, e eu vou afirmar quais são as questões que vocês estão acertando. E ele faz uma lista. E Éfeso tem belos acertos. Comparado com algumas outras igrejas que vêm depois, Éfeso, estando numa cidade tão grande, de tanta idolatria, ela conseguiu manter as suas raízes sólidas e firmes de uma forma que não é fácil para as igrejas. A gente pensa que hoje o mundo está entrando na igreja. Naquele tempo eles passavam pelas mesmas coisas. A promiscuidade, a imoralidade, a mistura de crenças também existia naquela época. Eles também eram tentados a isso. E ele vai falar assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Éfeso não era uma igreja que tinha desacelerado. Éfeso não era uma igreja que estava parada. Uma igreja que a gente pode dizer assim: acabou a empolgação. Você fala: não, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo. Você faz boas obras, você se empenha, igreja. Ele está elogiando elas pelas ações deles, por aquilo que eles faziam. Vocês não desanimaram. Essa comunidade tem movimento. As pessoas arregaçam as mangas. E depois ele diz a sua perseverança. Vocês não desistiram. Vocês enfrentaram tanto sofrimento e vocês não pararam. Vocês perseveraram. Algo que a gente tem tanta dificuldade. Perseverar. Perseverar diante de uma perseguição. Interessante que a gente não faz ideia do que é ser perseguido, né? Tem igrejas pelo mundo que eles se encontram de forma subterrânea. Eles não podem cantar em voz alta com o som, com portas abertas. Cristãos que têm Bíblias escondidas, enterradas, porque se achar eles morrem. A gente não faz ideia do que é isso. Do que é ter medo de morrer quando você sai na rua porque alguém diz que você é um cristão. Éfeso passava por isso. E Jesus diz: vocês perseveraram. Ele diz: você não tolera homens maus. Vocês não toleram a maldade, igreja. Eles não toleravam no seu seio a maldade e as doutrinas externas. Eles não toleravam qualquer tipo de coisa que pudesse desviar, se afastar daquilo que Jesus tinha dito à igreja. Eles já tinham a sua carta aos Efésios. Essa carta eles já tinham. Com certeza eles seguiam à risca aquilo que Paulo tinha escrito para eles, como regra de como ser igreja, de como vivenciar a fé. Eles não eram meio termos. Eles não eram frios, nem eram mornos. Eles não eram apáticos e parados. Não, eles não toleravam essas coisas. Eles sabiam o que era correto e eles viviam o que era correto. A doutrina deles, a prática deles, as obras deles, estava tudo ok. Estava tudo ok. E olha só que interessante. Eles, inclusive, Jesus fala: vocês puseram à prova alguns que se diziam ser apóstolos e não eram. Além de não negociar com a maldade, a igreja de Éfeso, ela provavelmente, a gente pode entender esse versículo como isso, eles sabiam escolher muito bem as pessoas que iam ensinar eles.
quem ia ter palavra diante da igreja. Eles sabiam pôr à prova o pregador, por exemplo, para saber se aquele que estava pregando, se aquele que estava ensinando, se aquele que estava se chamando de mensageiro, apóstolo é mensageiro, significa mensageiro, se ele realmente estava falando a partir de Jesus Cristo. Esse é um elogio muito interessante de Jesus, porque normalmente a gente tem a ideia de que uma pessoa, simplesmente por ela ter um título, por ela ser chamada de algo, já é o suficiente. Por exemplo, ele é pastor, então ele sabe pregar a palavra. Ele é apóstolo, então ele sabe manusear a Bíblia. Ele não vai pregar uma coisa errada da Bíblia, ele não vai se desviar. Éfeso não confiava simplesmente assim. Éfeso testava os seus, pôs à prova aqueles que eram falsos apóstolos e os tirou da sua posição de apóstolo. Isso é uma coisa que nós como igreja precisamos saber. Quando alguém sobe para pregar, quando alguém ensina, será que nós sabemos olhar o texto bíblico que essa pessoa está falando e falar assim: isso que tu está pregando não é bíblico? Interessante que Lutero dizia, por exemplo, que os presbíteros de uma igreja, e daí não entenda só o presbitério eleito, mas aqueles que lideram a comunidade, que têm maturidade de fé, eles têm o dever de avaliar tudo que o pregador fala. E se em algum momento o pregador se desviar daquilo que é palavra, interromper e dizer: cale-se, retrate-se, o que você está falando não é bíblico. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que conhecer a Bíblia, né? Éfeso conhecia a palavra. Não a Bíblia como nós, porque eles não tinham esse compilado aqui no caso. Mas eles conheciam a Jesus Cristo. Eles tinham a carta que eles receberam, e com certeza outros escritos, ensinos dos próprios apóstolos de Paulo, que passou por lá. Eles sabiam fazer isso. Eles não deixavam a critério dos outros. E Jesus os elogia por isso. Você perseverou no sofrimento. Apocalipse 2:3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Éfeso enfrentou sofrimentos que, como eu disse, a gente não sabe como é que é. A perseguição. A gente não sabe como é ser ameaçado de morte por crer em Jesus Cristo. Esse sofrimento a gente não passa. Mas em meio aos desânimos, em meio às doenças, em meio às provações, será que Jesus diria pra gente: você permaneceu firme? Você não desfaleceu diante daquilo que aconteceu? Será que Jesus olharia para nós como igreja e diria: comunidade luterana de Três Lagoas, tenho isso para elogiar vocês. Vocês não desanimaram diante das dificuldades que enfrentaram. Vocês não desfaleceram diante de tudo que vocês passaram. Não é uma perseguição, mas existem outras coisas que tentam nos desanimar na caminhada de fé, que tentam nos frear nessa corrida, que tentam ser obstáculos, que são obstáculos, e que às vezes nos tiram do foco. E daí a gente diz: desanimei. E a última coisa que Jesus tem a favor dessa comunidade: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas, eles eram uma seita herética. Herege é aquele que fala ou que prega ou que ensina o que é contrário à Bíblia. Aquilo que é uma heresia. O que é uma heresia? Falar algo errado, uma mentira em
relação à Bíblia. Então os nicolaítas, eles eram pessoas que ensinavam coisas erradas. Que tipo de coisas? Eles eram mais libertinos, tinham mais liberdade na questão das práticas de moralidades sexuais e de idolatria. E eles iam adentrando a igreja. E eles iam moldando as pessoas dizendo: fazer isso aqui tá tudo bem, isso não tem problema. Não, isso aqui, isso não muda a sua fé. Esse detalhezinho, isso são heresias que vão entrando e vão contaminando essa igreja. E eles não aceitavam isso, como eu já falei no início. Existe uma história muito legal, uma analogia para mostrar como que nós somos às vezes reféns de coisas que vão adentrando a nossa vida e uma igreja e vão deixando ela vulnerável. Cadê a imagem? Que era para estar ali desde o início da pregação. Vou nem dizer quem está na mídia, né? Essa imagem é de uma cidade e no fundo vocês podem ver um muro. Antigamente, as cidades elas tinham grandes muros, muralhas. Na Bíblia a gente conhece, por exemplo, a muralha de Jericó. Jerusalém tinha um muro que fechava a cidade. Por que existiam esses grandes muros? Porque se acontecessem guerras ou se viessem ladrões e salteadores, o muro era uma proteção. Existiam pessoas que moravam fora, em algumas cidades existem, então os camponeses que moram fora, ou que trabalham para o lado de fora, que cultivam para o lado de fora, mas que quando precisam de proteção, eles entram nos muros da cidade e os portões são fechados. Isso nós não temos mais hoje, essa forma de segurança nós não temos mais. Mas existe uma historinha que é assim. Uma bela cidade, existia um homem e ele sustentava sua família vendendo peixe que ele pescava. E o rio ficava assim, próximo da cidade, mas fora dos muros, dos portões. Então ele ia, o portão abria, ali por 5, 6 da manhã, ele saía, ia pescar, pescava os devidos peixes que ele conseguia, voltava e vendia. E assim ele tinha o sustento da sua família. À noite, os portões eram fechados para proteger a cidade. Proteger contra ladrões, proteger contra qualquer tipo de mal que poderia vir. E aí um belo dia, os peixes daquele rio eles estavam pequenos, não estavam mais dando renda o suficiente. E ele decide então pegar as suas coisas e passar uma noite fora do muro e pescar à noite. E ele vai, passa uma noite lá, e ele descobre que à noite, naquele rio, tinha peixes bem maiores. E aí ele começa a pegar peixes maiores e trazer para vender no outro dia, e isso gera uma renda muito melhor para a família dele. E ele começa a fazer isso mais vezes. Só que ele pensa: isso está difícil, eu passar a noite inteira fora, isso está cansativo. Se eu tivesse um jeitinho de atravessar, eu iria, pescaria, em 2, 3 horas eu já tenho peixe suficiente e eu volto. E como aquele muro daquela cidade já era construído há muitos anos, não tinha mais problema com inimigos, com povos inimigos vinham atacar, com ladrões e tal, porque todo mundo já sabia que o muro protegia, então ninguém tentava vir atacar aquela cidade. E ele pensou assim, ele morava numa casa assim grudada do muro, ele pensou: bom, se eu escavar um buraco no muro, pode trocar a imagem? Se eu escavar um buraco no muro, aqui por dentro da minha casa ninguém vai ver, ninguém vai saber, eu vou lá, pesco os meus peixes, volto e vendo, no outro dia vai dar tudo certo, ainda tem uma noite de sono. E ele fez isso, ele fez um buraco no muro, uma brecha, e iria pescar. E uma bela noite ele recebeu uns amigos na casa, recebeu um amigo lá e ele serviu aquele peixe grande e tal, e aquele amigo: nossa, que peixe gostoso, que peixe grande,
onde você está pescando esses peixes? E daí ele olha para o cara e fala assim: você sabe guardar um segredo? Claro, sei guardar um segredo. E ele fala: ó, assim, assado, vamos lá que eu vou te mostrar. Ele pega o rapaz, leva pelo buraco no muro, eles vão, pescam e voltam, e aquele rapaz fica fascinado. O que ele faz? Ele também morava encostado do muro. Então ele vai para sua casa, ele faz um buraco no muro também, e ele começa a pescar peixes maiores. E aí aquele amigo não consegue guardar segredo, porque ele também tem um amigo, que tem um amigo, que tem um amigo, e se passam décadas, e se passa um século, e o muro está cheio de buracos. E aquele muro nem precisa mais existir, porque ele não cumpre mais o seu propósito de proteger aquela cidade. E quando a fama se espalha de que o muro está vulnerável, quem volta? Os ladrões, os salteadores, os estupradores, as pessoas más. E quando eles chegam, é facinho de entrar por aquele muro e fazer mal àquela cidade, e machucar suas crianças, e roubar as suas casas, e por aí vai. Um pequeno buraco no muro parece bem inocente, bem simples, não vai dar problema. Qualquer coisa a gente tapa. Mas esse buraco no muro abre um precedente, abre uma brecha para outro buraco no muro, para outro buraco no muro, até que não tem mais muro, até que não tem mais proteção. Isso Éfeso cuidou muito bem, para não terem buracos no muro da doutrina da sua igreja. Eles não toleravam os ensinos de imoralidade sexual, eles não toleravam os ensinos idólatras, eles não toleravam qualquer coisa que pudesse se desviar da vontade de Jesus para eles. Eles não permitiram que o muro ficasse fraco. Os seus líderes eram instruídos o suficiente para cuidar daquela igreja, da reta pregação da palavra e da doutrina. Eles não permitiram nenhum buraco no muro. Isso nós precisamos aprender. Quando que a gente está facilitando e abrindo buracos no muro? Da nossa fé, da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja. Às vezes a gente pensa, vou dar um exemplo com as crianças. Quantas crianças tão pequenas a gente vê dançando músicas de letras tão sensuais, tão sexualizadas, fazendo gestos que são remetidos a posições sexuais, e a gente pensa, isso não tem problema, isso é um buraco no muro, toma cuidado. Quantos vídeos os nossos adolescentes têm acesso na internet que os pais nem imaginam? Vocês não imaginam o que eles têm acesso através do celular. São buracos no muro. Quantas vezes um casal vai dormir brigado e pensa, uma vez não tem problema a gente ficar brigado, uma vez não tem problema a gente ficar falando palavrão e se xingando dentro de casa. São buracos no muro. Até que o muro de vocês cai, até que o nosso muro cai e desmorona tudo aquilo que Jesus fez perfeito. Éfeso, na questão da doutrina, na questão do ensino, ela não permitiu buracos no muro. No entanto, essa comunidade, essa igreja não era perfeita. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar.
Jesus não falou em nenhum momento: pare de praticar as obras que vocês estão praticando, bem pelo contrário, né? Ele elogia, mas ele também fala: volte às obras que você praticava no início. E muitos entendem, então, como eu disse no começo da pregação, que isso aqui, Éfeso, a igreja de Éfeso, tinha abandonado aquela empolgação inicial da fé, aquele empurrão, aquela agitação. Não! Olha como estava tudo certo até agora. As obras deles, eles eram uma igreja que agia. Aconteciam coisas lá. Eles cuidavam da correta pregação da palavra, da doutrina e tudo mais. Estava indo bem. Mas então, o que é esse primeiro amor que eles abandonaram? Algo que eles tinham e que eles se esqueceram. Se fosse só uma empolgação, Jesus não diria para eles: se você não se arrepender, eu virei e tirarei o seu candelabro do lugar. O que aquela igreja estava perdendo? O primeiro amor aqui é Jesus Cristo. Eles estavam perdendo a sua intimidade com Jesus Cristo. Eles estavam perdendo o seu relacionamento próximo, perto, entregue, de conversa, bem alinhado com Jesus Cristo, que eles tinham no início, e que com certeza deu empolgação, porque quando a gente está ouvindo de Jesus, é claro que a gente fica feliz, é claro que a gente fica empolgado, mas é diferente da empolgação inicial. Por quê? Porque a empolgação inicial tem a ver com uma paixão, tem a ver com aquilo que é novo, que é novidade. Mas a intimidade com Jesus a gente desenvolve depois, a gente vai desenvolvendo, a gente aprende na caminhada. Ela deveria ser sempre algo que vai indo mais fundo, que você vai descobrindo mais um detalhe de como Jesus age, e você vai ficando fascinado, maravilhado por quem Ele é. Esse é o risco que Éfeso estava correndo, de abandonar a sua profunda intimidade com Jesus Cristo, de fazer muitas obras, de cuidar para que tudo fosse certinho nos cultos, de cuidar para que não houvesse nada ensinado errado, mas daí esquecer de orar, esquecer de se entregar a Jesus, esquecer de relacionamento com o Senhor da igreja, com aquele que é o amor, o nosso verdadeiro e primeiro amor. Jesus chama essa igreja a voltar para uma intimidade profunda com Ele. Ele está dizendo assim: que bom que você faz muitas obras, que bom que você persevera, que bom que você aguentou o sofrimento, que bom, isso me alegra, eu vejo que vocês estão permanecendo, mas voltem a conversar comigo, voltem a ter intimidade e relacionamento comigo, porque é isso que vai manter você próximo de mim. Porque se eles não se arrependessem e não voltassem, Jesus diz: eu tirarei o seu candelabro do lugar, eu tirarei ele desse lugar por onde eu passei. É sério isso? Se o candelabro é a igreja, Jesus vai tirar a igreja daquele lugar por onde ele passeia. Isso é um juízo? Mas não é uma palavra de juízo final. Lembra que nós falamos na semana passada que Apocalipse não é uma carta de medo, é uma carta de esperança? Jesus não está dizendo para Éfeso: acabou, já deu, vocês estão condenados. Jesus está dizendo para Éfeso: arrependa-se e voltem a falar comigo, e voltem a me buscar, e voltem a orar, e voltem à minha presença, e voltem porque eu estou chamando vocês. Voltem à intimidade comigo. É uma carta de Jesus dizendo: não percam as esperanças, bem pelo contrário, eu estou dando a vocês uma chance, um chamado ao arrependimento. Vocês têm muitas coisas boas, mas nunca abandonem o primeiro amor.
Nunca abandonem a sua entrega verdadeira e profunda a Jesus Cristo. Porque daí, meus queridos, quando a gente não tem esse relacionamento de entrega e de intimidade, a qualquer momento, tudo pode desmoronar. Todas aquelas obras que a gente fazia, toda a perseverança, ela pode cair por terra. Porque era só um castelo de carta segurado em nós. Quando a gente faz obras, a gente serve e a gente age sem essa intimidade com Jesus, sem estar ouvindo direto de Jesus para o nosso coração, o que nos mantém são as pessoas. A gente vem pelas pessoas, e se as pessoas nos criticam, a gente não vem mais, e daí fica aquela vai e volta. Mas quando é Jesus quem nos envia, quando é Jesus quem está falando ao nosso coração, não importa se vai ter problemas, se vai ter dificuldades, se vai ter obstáculos, nós vamos perseverar, porque é Ele quem está mantendo a nossa luz acesa. Ao vencedor, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é só escute, não é só entra aqui, sai ali, passou da porta, acabou. Ouça, deixa que isso penetre o teu coração. Deixa que o Espírito trabalhe isso dentro do teu coração, igreja. Isso que Jesus está falando. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que árvore é essa? A árvore que Adão e Eva não podiam mais comer depois que pecaram. A árvore da vida eterna. Aqueles que não abandonarem a sua intimidade, o seu relacionamento, a sua entrega a Jesus Cristo, Ele diz: eu darei a vocês de comer da árvore da vida. Significa, igreja, persevera na minha presença. Busque relacionamento comigo constantemente. Não só nos momentos de dificuldade. Não só quando não tem nada para fazer. Intimidade comigo. Não deixa isso para a última coisa na agenda. Porque é você, igreja, que perseverar na minha presença, eu darei vida eterna ao meu lado, no paraíso. Ao vencedor, aquele que está firme, Jesus diz: você estará comigo no paraíso. Amém? Amém. Igreja, nós também somos chamados a nunca abandonar esse primeiro amor. Às vezes a nossa vida é corrida, né? Tantos compromissos, o trabalho, famílias, demandas, e a gente vai achando que tudo bem a gente cumprir com o mínimo necessário, tudo bem a gente esquecer a nossa Bíblia, tudo bem a gente não conversar mais com Jesus Cristo com tanta frequência quanto era antes. Jesus diz: não se afaste de mim. Tudo que você tem para fazer, tudo que você tem que vir de mim. Então, primeiro, venha a mim. E nós precisamos nos voltar a Ele em profunda intimidade, porque é isso que vai manter a nossa chama acesa, como igreja e como os filhos de Deus. Amém?